Curso de iluminação. Hoje nós vamos falar de binning. Se é a primeira vez que você está vendo aqui o vídeo, lá no site www.ilunato.com.br/curso, você tem toda a sequência do curso. Nós vamos falando das características das fontes luminosas e eu gostaria de mostrar essa foto para vocês. Dá para ver já nitidamente ali na parede a distância, né, a diferença entre os spots. O que acontece? Provavelmente você vai falar, foi comprado temperatura de cor diferente, uma diferença de temperatura de cor. Não é só isso. Se fosse isso, o conceito seria temperatura de cor, que é o vídeo de temperatura de cor, que a gente vai falar bastante de CCT e dessas faixas. Esse vídeo é sobre binning. O binning, a temperatura de cor é um dos pilares do binning. O que é essa consistência de dispersão de cromaticidade? Esse seria o termo em português. É um termo um pouco estranho, mas o binning em português é a classificação disso, né? Então, o que acontece? Vou contar uma história para vocês, que acho que a gente contar uma história as coisas ficam mais fáceis. A história é o seguinte, não existe um LED igual ao outro. Aí você fala, mas Beto, como assim? Isso é feito em grandes indústrias, em alta escala, com padrões rigorosos de higiene. Como que não fica um igualzinho ao outro? Então, você imagina, por exemplo, um cristal, né? A formação dos cristais, sabe quando cristaliza o açúcar, ou o gelo, ou uma pedra, né? Uma pedra de cristal. Você pode falar, esse cristal de quartzo rosa é igual a essa outra pedra de cristal de quartzo rosa. Ela é semelhante a essa outra pedra de cristal de quartzo rosa, mas ela não é igual, porque as moléculas se formam de uma determinada maneira e aquilo forma um cristal, e um cristal não é igual ao outro. Então, quando esse diodo isso é só um exemplo, tá, do cristal. Então, quando você fabrica esse diodo de LED, um diodo não é igual ao outro. E isso, por mais rigoroso que seja o processo de fabricação, porque isso é inerente a ao diodo. Cada diodo é de uma forma. Então, o que acontece? O LED é Light Emission Diode, que é exatamente esse diodo que emite luz. Eles fabricam em grande escala e aquilo passa no misteiro e faz um teste de 20 milissegundos. Conforme aquele LED acende, já é feita uma análise de 3 parâmetros, que é a temperatura de cor, o fluxo luminoso e o índice de produção de cor. Faz uma análise desses 3 parâmetros e aí você vai fazendo a classificação desses LEDs. O que acontece? Nós temos aqui esses 2 diagramas. A gente divide isso em faixas, né? Esse diagrama aqui, para poder fazer essa classificação daquele grupo de LEDs semelhantes aonde elas se encaixam. E aqui a gente tem um cubo que vai o fluxo luminoso, a temperatura de cor e o índice de produção de cor. Então você tem que fazer a classificação desse LED para poder fazer o agrupamento desses LEDs para não ocorrer aquilo que aconteceu na primeira foto. Geralmente, isso é feito pela indústria. A indústria, quando se propõe a fazer um produto, se é um produto bom, ela vai pedir uma binagem, eu não gosto muito de usar esse termo, é dispersão de cromaticidade, mais rigorosa, mais fechada, porque é lógico que um LED não vai ser igual ao outro, mas você precisa que esses LEDs sejam os mais semelhantes possíveis para fazer aquele modelo de lâmpada. E quando você fizer a substituição, ou quando você colocar uma lâmpada do lado da outra, você tem o mesmo resultado luminoso. E não é só a temperatura de cor, são esses 3 pilares que eu expliquei. E eu vou explicar melhor aqui para frente. Então, mais ou menos isso que é o LED binning, né? Que isso para a gente, quanto projetista, acaba não sendo uma coisa tão usual hoje em dia, porque o LED está caminhando, cada vez existe mais padrões rigorosos de qualidade, e a gente exige mais esses dados. Esses dados não são normalmente disponíveis no mercado, mas para a indústria já é bem comum você falar dessa dispersão de cromaticidade. Então, só explicando um pouquinho mais detalhado. Aqui a gente tem a temperatura de cor, tem essa barra bonita aqui. A gente tem um vídeo que fala só sobre isso, sobre as cargas simbólicas relacionadas a isso, sobre todas as nuances, mas só resumindo, essa é uma das características que são avaliadas. Outra característica é o índice de reprodução de cor, ou CRI,
E a temperatura de cor também pode ser o CCT, que é a faixa das temperaturas de cor, que foi da característica anterior que eu falei. O índice de produção de cor, como a gente vê aí na imagem, né? Uma imagem mais saturada e uma imagem mais pasteurizada. É o resultado que a lâmpada daquela luz vai produzir. Quanto mais ela se aproxima à luz natural, maior o índice de produção de cor. E depois a questão da eficiência energética, que não é o mesmo que potência. Então, às vezes a gente pensa em lâmpada incandescente, eu sempre uso aquele exemplo. Uma lâmpada de incandescente de 60 watts ilumina um pacote luminoso de 600 lumens. Uma lâmpada incandescente de 100 watts vai iluminar um pacote luminoso de 1000 lumens. Independente da marca, isso é linear. Quando a gente fala de LED, fluorescente, até de vapor metálico, saiu de incandescente, tem variação de eficiência. Com mesmo, por exemplo, com 6 watts, essa lâmpada aí, que a gente tem um exemplo de uma lâmpada de 9 watts, que produz 610 lumens, e uma lâmpada com uma eficiência luminosa menor, um LED melhor, consegue chegar a 810 lumens com os mesmos 9 watts, com o mesmo 9 watts. Então, isso também tem que ser avaliado no binning, né? Qual que é a eficiência luminosa desse LED? Basicamente é isso. A gente vai, quando falar de binning, estar falando desse diagrama. Espero poder ter ajudado. O vídeo de curso de iluminação é curtinho, então dá para assistir um monte de uma vez, tá bom? Acessa lá www.ilunato.com.br/curso. Se gostou do vídeo, deixa um joinha para me ajudar, clica na lâmpada para se inscrever. Muito obrigado e tchau, tchau.